Olá, bom dia. Terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem para a gente poder conversar nesta terça-feira pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, faça agora esse teste para você ver que dá certo. Você vai abrir a câmera do seu celular e vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Jorge Schneider quer transformar o bairro da Vila Industrial em polo turístico. Vereador Marcelo da Farmácia quer estabelecer política municipal de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista. Vereador Rodrigo da Farmadic solicita ao Executivo operação castramóvel e consultório veterinário móvel no distrito do Ouro Verde. E você conhece o programa de acessibilidade inclusiva, o Pai Serviço? Tem reportagem sobre o transporte 100% gratuito. E hoje, 30 de janeiro, é o Dia Nacional do Quadrinho. A data para valorizar, enaltecer, reconhecer as histórias em quadrinhos brasileiras como um gênero literário e abrange todos os públicos. Crianças, jovens, adultos, idosos. Por isso, nós enviamos o nosso repórter /leitor André Aranha para a Biblioteca Municipal, professor Ernesto Manuel Zinck, que fica ali ao lado da Prefeitura, e vai nos contar sobre as atividades que serão realizadas a partir de hoje. E eu já quero saber qual que é a sua história preferida? Tô vendo que atrás de você tem muitas histórias. Ela está por aí, André? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia para você, Gabriel. Bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Pois é, está por aqui sim a Turma da Mônica. Eu sempre fui apaixonado por Turma da Mônica, Gabriel. Quer dizer, a Mônica, o Cebolinha, a Magali, o Cascão, sensacional. E olha só o que eu descobri aqui na Biblioteca Municipal. Eu vou conversar já já com a Suzy Elias, que é a chefe aqui do setor. Bom, mas dá só uma olhada nisso aqui. A Turma da Mônica cresceu. Você sabia que a Mônica e o Cebolinha, eles tiveram um romance, Gabriel Castro? Eles chegaram a ficar. Olha só como eles evoluíram, evidentemente. Agora a história é contada com eles, não é, jovens. E depois, a Suzy estava me contando aqui, eu vou ler todos eles, viu, Suzy? Depois, eles casaram. Olha que maravilha! O Cebolinha e a Mônica casaram. Essa é fantástica, realmente. Bom, o pessoal brincava que a Mônica era dentuça, aquela coisa toda, mas não é mais não. Colocou aparelho nos dentes, a Mônica. Perguntei para a Suzy, que já está aqui. Antes de mais nada, bom dia para você, Suzy. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado por atender a gente aqui. Eu perguntei para você da Magali. E a Magali continua comilona? E aí? Continua, ela não mudou o perfil, mas continua e está mais bonita. Ô Suzy, mas que legal isso aqui. Fala um pouquinho sobre isso para a gente começar. A gente vai falar sobre a semana, as atividades que serão realizadas. Mas fala um pouquinho. A Mônica, então, quer dizer que a Mônica casou? Sim, o Maurício de Souza, ele aproveitou e fez com que eles se adequassem ao tempo, né? Eles cresceram junto com as pessoas que os leram desde a infância. Então a Mônica, o Cebolinha, a Magali, o Franjinha, eles estão na adolescência e estão se envolvendo, né? Então aquilo que a gente imaginava como possível,
o envolvimento da Mônica e do Cebolinha, que agora não é mais Cebolinha, ele chamado de Cebola. É o Cebola, exatamente. Ele é o Cebola. É o Cebola. Eles tiveram um momento, ficaram juntos, teve o beijo. O beijo é famosíssimo, é uma das coisas que as pessoas mais gostam de ler aqui, é a história do beijo. Que bacana. E depois tem a versão do casamento, porque eles se casaram, tem até convite de casamento. Teve até convite. Olha só. Ficou bacana. Esses dois aí certamente eu vou ler, né? Tanto o casamento quanto o beijo. Fiquei extremamente curioso, porque eu achei fantástico isso, né? Essa sequência aí na história, né? Porque na verdade as pessoas, a maior parte das pessoas são alfabetizadas e começam a ter acesso para a leitura através dos quadrinhos do Maurício de Souza. É um clássico. Quando as pessoas começam a ler, já introduz os quadrinhos. As pessoas cresceram nesse tempo todo, aí o Maurício fez uma atualização. Trabalha agora com as pessoas mais jovens e num formato que é muito lido hoje, que é em formato mangá. Então você vai ver que os olhos da Mônica e do Cebolinha estão como de personagens de histórias em mangá. Estão mais arredondados. Sim. Tá? Até o físico mudou. Se Bom, adequando às questões da galera mais nova de hoje. Bom, vamos lá. Hoje, Dia Nacional do Quadrinho. O que a Biblioteca Municipal preparou aqui? Dia 30 de janeiro é Dia do Quadrinho Nacional. Opa! Essa data foi criada, né, foi instituída na década de 80 aqui no Brasil pela AQC, Associação dos Quadrinistas e Cartunistas, como homenagem ao primeira tira, ao primeiro quadrinho nacional, que é no dia 30 de janeiro de 1869, que é do Ângelo Agostini. Então, a partir dessa data, a gente tem o registro do primeiro quadrinho nacional. Para homenagear os quadrinhos nacionais, em vários lugares onde você tem uma gibiteca, onde você trabalha com quadrinhos, hoje é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. E há 11 anos a gente faz essa comemoração, porque interessa para a gente que as pessoas leiam, que as pessoas conheçam todas as possibilidades do quadrinho nacional. Então a gente faz uma série de atividades, a gente chama artistas, a gente faz revoada de quadrinhos. A revoada a gente põe quadrinhos novos, bonitos, em saquinhos e distribui pelos terminais de ônibus para as pessoas começarem a ler o quadrinho nacional. Bom, isso vai ser em março, a revoada. Começa do dia 30. A gente começa hoje com uma atividade e termina em março. E em março a gente não comemora só um dia, não. Não é só um dia do quadrinho nacional. Para a gente, um dia é pouco. Então a gente começa hoje no dia 30, segue durante toda a semana com mais exposições e com a revoada de quadrinhos que segue todo mês de fevereiro. E no dia 2 de março, a gente chama aqui na biblioteca uma feira de quadrinhos que já é conhecida. Entendi. A gente chama quadrinistas da região, vem gente de São Paulo, vem várias editoras, para que as pessoas conheçam o quadrinho nacional. Que beleza, então, assim, hein? E nesse dia, além dos quadrinhos, tem outras atividades também. A gente está chamando aqui a Taverna do Bardo e eles vão trazer RPG. RPG, jogos de tabuleiro, board games, card games, tudo para as pessoas virem aqui se divertir. É muito divertido, é muito engraçado. Às vezes a gente tem aqui pessoas que estão começando a desenhar, então é uma oportunidade de elas mostrarem o desenho para pessoas que estão há anos aí fazendo quadrinho. Tem um monte de gente que faz isso aqui. Né? Olha, eu tenho um portfólio, olha só, comecei a desenhar. Experiência, né, Suzy? Porque eles geralmente orientam. Eles falam, claro, tirar dúvidas. Isso. Né? É importante. Olha, faz assim, faz assado. É muito interessante o que acontece. Há parcerias entre os quadrinistas também. Várias histórias surgiram aqui dentro da biblioteca em função desse dia. O Lilo Parra, por exemplo, e o Marcati construíram histórias. O Lilo Parra e o Marcel Bartolo, que é de Sorocaba. Tem um monte de gente que vem aqui, senta, conversa, troca ideia. Então, assim, para o público, para o quadrinista, é um momento especial. É uma baita experiência, um sem momento dúvida. Especial. É um momento especialíssimo. E assim, as pessoas têm a oportunidade de participar disso, né? De participar de toda essa conversa. Bom, e há 11 anos que tem isso. aqui, né? Isso. É uma biblioteca que tem como objetivo sempre fazer ler. Né? Então a gente busca essa aproximação entre quem produz quadrinhos, as editoras, as pessoas que fazem roteiro, para conhecer, para ler.
quadrinho nacional, ele tem muitas possibilidades, né? A gente quer que as pessoas entendam que tem Maurício de Souza, mas tem Mário Cal, Marcel Bartolo, Eduardo Ferigato, tem quadrinista que mora aqui na cidade e que produz quadrinho no universo americano. Isso é um baita elogio para a produção nacional. A gente tem, nesse momento, quadrinista brasileiro produzindo na França, sendo premiado na França, nos Estados Unidos. A gente quer que as pessoas conheçam essas pessoas. Beleza, hein, Suzy? Isso. Bom, e o tema, o destaque é ficção científica? Então, esse ano a gente escolheu como tema a ficção científica no quadrinho nacional. Por que a gente escolhe a ficção científica? A ficção científica, ela tem um monte de possibilidades, né? As pessoas pensam geralmente só em viagens espaciais. É muito mais que isso. Geralmente, se for pensar em ficção científica, as pessoas vão pensar em Star Trek, Star Wars. O que a gente quer mostrar é que tem quadrinista brasileiro que produz ficção científica. E a ficção científica, ela tem um monte de possibilidades. Ela é uma área que cruza com várias outras. Então, eu posso ter ficção científica e terror. Eu posso ter ficção científica e distopia. A distopia é um cenário negativo em termos de evolução. Na verdade, você está sempre dentro da ficção científica discutindo as questões do viver humano, né? Quando a gente avança em termos de sociedade, quais são os nossos desafios? Quais são os resultados das nossas escolhas? Como a tecnologia, o conhecimento, as relações sociais evoluem, como elas impactam na vida da gente? Então, às vezes, o astronauta, ele vai viajar, a viagem dele não é real, pode ser uma viagem interna, mas também pode ser alguma coisa que está acontecendo no mundo, e pode ser uma fuga, né? Todo mundo já viu uma história de ficção científica que também tem fuga. No nosso caso, discutir ficção científica é uma oportunidade da gente trazer um item que é importante nesse momento, é o afrofuturismo. O afrofuturismo, ele é um momento em que os escritores, que são negros, a editora, que normalmente é negra, ela dá uma outra visão de futuro para a população negra, que não está mais marcado pela questão da escravidão. Então, é a nossa Wakanda, né? Quem quiser conhecer a Wakanda Nacional, é só vir aqui, porque a gente vai ter uma exposição, a gente vai ter quadrinista que produz quadrinho afrofuturista, e é legal conhecer. Também falar de ficção científica, eu sou uma pessoa que fala, hein? Já notou, né? Não, mas tá dando uma aula, eu queria que você falasse sobre Germana Viana. Eu ia falar dela. Opa! A Germana é a maior quadrinista nacional. Como vão ser essas homenagens, né? É a maior quadrinista nacional, então está prevista para ela a abertura de uma exposição a partir de amanhã e uma mesa que a gente quer em torno da Germana. A Germana está quase 30 anos produzindo o quadrinho nacional. Então, às vezes, as pessoas imaginam que o quadrinho nacional ele é feito só por mãos masculinas, né? E não é. Existe muita mulher que está produzindo aí. Boa. E, de forma atípica, a Germana produz ficção científica. Né? Então, é uma pessoa para vir conhecer. Ela vai estar aqui no dia 2 de março. Olha né? aí, que legal. Ela hein? E mais gente para que vocês conheçam. Assim, ela é uma figura fantástica. Bom, eu estava dando uma olhadinha nas informações, vão ter também gibis nos ônibus, é isso? Isso, como forma de fazer ler, a gente sempre faz uma revoada de quadrinhos. Eu chamo de revoada porque eu solto os quadrinhos, né, em saquinhos, e vou depositando nos terminais de ônibus. Eu gosto mais dos terminais de ônibus, porque aí você coloca, você já vê a pessoa levando o quadrinho para casa, assim, é muito legal, né? Então, a gente tem vários terminais. Sensacional, né? E a gente tem vários terminais na cidade, vai para Ouro Verde, vai para o terminal metropolitano, Vida Nova, esse terminal central aqui que tem na cidade, o do lado do mercado. Em todos os locais a gente passa e deixa uns quadrinhos para as pessoas levarem. E a revoada tem esse sentido. Se você gostou, leu, passa para frente. A ideia é essa, né? Fazer circular. A ideia é todo mundo chegar, né? E ter a oportunidade. Bom, você estava falando que o Maurício de Souza, ele também fez uma nova coleção, é isso? Isso, tem a gráfica do Maurício de Souza, em que ele chama quadrinistas, né? Para redesenhar os seus personagens. Desses quadrinhos aqui, a gente tem o Jeremias Pele, por exemplo, que é do Jefferson Costa. O Jefferson Costa já esteve aqui na nossa feira de quadrinhos. E a característica é que muda tudo, né? E é muita aventura, as histórias são muito boas. E quem quiser conhecer mais tem que vir aqui.
E quem quiser emprestar esse material, RG, CPF, um comprovante de endereço, na hora você pode levar 2 quadrinhos, gente. Tá? Normalmente as pessoas pensam que o quadrinho ou que o material da biblioteca não é bacana. Dá uma olhada. Esse aqui é a série do Danilo Beirute, um material encadernado. Né? A gente tem toda a série do astronauta, Singularidade, Magnetar. Tá aqui, ó. Entropia. Tem mais coisas, mas tá emprestado aqui. A gente coloca, as pessoas acabam emprestando. Bom, bacana, então é sucesso, né? Aqui, né, Suzy? Isso. É importante também falar que a gente tem, dentro da ficção científica, por exemplo, tem esse daqui. Isso aqui é uma distopia, quadrinho nacional. Ele mistura um cenário de terror, né, em que a sociedade não está no seu melhor momento, provavelmente deve ter aí uma doença estranha, muita censura, pouca liberdade de expressão, mas também você pode ter um cenário em que a vida é melhor para todo mundo. Né? Qual o custo de ter uma vida em que todo mundo está bem? Será que todo mundo vai ficar bem mesmo no futuro? Então, assim, o quadrinho, ele coloca questões também para a pessoa pensar. Não, é muito bacana, né? É. Então, quer dizer, tem esse lado também da reflexão, né, Suzy? Isso, né? Porque, assim, houve um tempo em que as pessoas imaginavam que o quadrinho era uma coisa extremamente simples e empobrecedora em termos de linguagem. Quando a gente traz as discussões do quadrinho nacional, a gente vê a riqueza dos debates. Quando pega temas importantes. Isso, e tudo né? mais. Porque existem adaptações literárias aqui. Por exemplo, a gente tem o George Orwell, em 1984, é do Fido Nest. Isso aqui é premiado no Brasil e no exterior. Isso é um prêmio Eisner. Né? Então, as pessoas têm que imaginar que o nível de discussão, de desenho e de roteiro do quadrinho nacional é enorme, é muito rico. Hoje, por exemplo, a gente tem, às 19 horas, vai ter entrega de um dos prêmios mais prestigiosos, que é o Ângelo Agostini. Cheio de surpresas, eu não posso contar. Ele é cheio de surpresas, mas é um troféu que existe há 39 anos, destacando o trabalho das pessoas que produzem quadrinhos. E é fantástico você saber que dentro desse universo tem um monte de meninas que fazem quadrinhos de qualidade, assim, com histórias fantásticas. Então é legal sempre passar pela biblioteca para conhecer quem é que produz esses quadrinhos. Nossa, amei a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Mais alguma coisa para encerrar? Quem pode participar, chegou agora, não pegou a informação, quem pode participar dessas atividades que serão realizadas? Então, retomando, hoje é dia do Quadrinho Nacional, 30 de janeiro é dia do Quadrinho Nacional, a biblioteca começa a comemorar hoje. Já agradeço o espaço para vocês mostrarem o que a gente tem de quadrinho nacional, com exposições, vai ter roda de conversa aqui, a revoada de quadrinhos a partir do dia 2 de fevereiro. Assim, sexta-feira a gente já começa a fazer distribuição lá pelos terminais. Segue durante o mês de fevereiro inteiro, até março, quando a gente começa aqui, a gente tem das 11 até as 18 horas, uma feira de quadrinho fantástica, cheio de quadrinistas novos, cheio de surpresa, com lançamento. Não, são quadrinistas de Campinas, da região e de São Paulo. Então, provavelmente a gente vai ter aqui uns 40 quadrinistas, fora as atividades paralelas que a gente tem, né, como o RPG, os board games, para as pessoas virem aqui. Então, comecem a prestar atenção na página da Secretaria de Cultura de Campinas, no Instagram, só jogar lá um Secult, Cultura Campinas, que vocês vão achar as informações sobre o que vai acontecer aqui. A Biblioteca Zinc também está no Instagram, então procura lá, Biblioteca Zinc, tem uma outra página chamada DQN Zinc, todas divulgando as atividades que vão ter aqui durante todo esse espaço. De 30 de janeiro até o dia 2 de março, a gente está celebrando o Quadrinho Nacional. Aqui é assim, um dia só para nós é pouco. Então. Boa, Suzy. Valeu, obrigado. Tá, que aula, viu? Muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço. Bom, é isso aí. Conversamos com a Suzy Elias aqui. Pois é, Gabriel, no meu caso, a Turma da Mônica, estou encantado. Já falei para a Suzy que vou ler a história do casamento do Cebola. É Cebola, não é mais Cebolinha, certo, Suzy? Do Cebola com a Mônica também, como já rolou o comecinho do romance e tudo mais. Mas e você, meu amigo Gabriel Castro? Qual a sua história preferida? Conta pra gente.
muitas curiosidades, muito bacana. Também não sabia, viu, que ficaram adolescentes, que teve este romance bacana. Olha, na minha infância, principalmente, André, era o Menino Maluquinho, que eu era fissurado. Depois, na adolescência, já entraram, então, os super-heróis, Homem-Aranha, mas até hoje, de vez em quando, eu gosto de pegar de ler, porque, como a gente disse, né, começa na infância, mas não tem idade, adultos, idosos continuam lendo este gênero literário tão importante. Quero agradecer então ao nosso repórter André Aranha, também a disponibilidade do tempo e a aula que a Suzy deu pra gente aqui, a Suzy Elias, que é bibliotecária, chefe do setor então da Biblioteca Zinc, por todas essas informações. Programação então que começa hoje e como você viu aí, né, não basta ter um dia, tem que ser praticamente um mês inteiro, vai até 2 de março, então durante todo o mês de fevereiro tem esta programação. Nós precisamos valorizar todas as formas de arte, né? As charges, os cartoons, mangá, os nossos escritores, quadrinistas, né? Tem tanta gente bacana como a Milena Azevedo, tem também Roger Cruz, muita gente importante aqui, nacional do nosso país, que tem este conteúdo tão importante. Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da Metrópole de Campinas, mas eu já quero saber de você, né, Mina? A gente está falando sobre este assunto dos quadrinhos, o que você gostava de ler ou ainda gosta? Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia aí você de casa também, para você. Olha, Gabriel, sempre gostei muito da Turma da Mônica, com um carinho especial pelo Cascão. Tá. E de super-herói, Mulher Maravilha. Ah, muito bacana, sem sombra de dúvidas, né? Maurício de Souza, acho que fez a infância de todos nós. Vamos então com as notícias da Metrópole de Campinas, com informação importante na área da saúde e sobre dengue. A gente tem um novo boletim informativo divulgado nesta segunda-feira pela Prefeitura de Campinas, com os 12 bairros da cidade com maior incidência e alerta. Atenção, na região leste, Parque São Quirino e a Vila 31 de Março. Na região norte, o Jardim Campineiro, Jardim São Marcos e Vila Esperança, ali na região dos Amarais. Na região noroeste, o Jardim Rocim, que fica ali no distrito do Campo Grande. Na região sul, bem aqui pertinho, hein? Jardim Nova Europa e a Vila Campos Sales. Na região leste, a Coab em Souzas, o Imperial Parque e o Jardim Conceição, também no distrito de Souzas. E na região sudoeste nós temos aí um alerta para a Vila União. A gente lembra que esse boletim seleciona os bairros com maior incidência de casos de dengue. Desde o dia 1º de fevereiro, em Campinas, foram contabilizados 1.202 pessoas infectadas com a doença e nenhum óbito. 2023 fechou com 11.269 casos confirmados e 3 mortes. Infelizmente, esta situação está espalhada por todo o Brasil. A cidade de Campinas está inserida neste contexto, então é preciso sempre observar a sua residência, conversar com os vizinhos no bairro para não deixar água parada nos vasos, vaso sanitário que não está sendo utilizado, deixar ele tampado, precisa prestar atenção. Quem tem quintal, questão de pneu, às vezes uma tampinha de garrafa já é suficiente esta água parada para o criadouro do mosquito. Então, todo mundo no combate à dengue. Mina Abreu, vamos falar sobre emprego agora. Ontem a gente falou sobre as vagas disponíveis no CEPAT Campinas e hoje tem mais de 100 vagas, mas para quem é jovem aprendiz. Esse público específico de 18 a 22 anos. O trabalho é para uma linha de produção em uma empresa em Jaguariúna, mas que também está recrutando trabalhadores que moram em Campinas. Essa idade para o jovem aprendiz é preciso estar cursando ou que tenham concluído o ensino médio. O contrato tem duração de 2 anos e o salário é de R$ 1.412, com benefícios como alimentação na própria empresa, convênio médico e odontológico, seguro de vida e o transporte fretado. A carga horária é de 8 horas. Então, você pode ir lá no CEPAT do Centro. Atenção, que é na Campos Sales 427, mas é preciso ainda hoje, porque a seleção vai ser feita amanhã e no dia 1º de fevereiro. Então, hoje você entra lá no cidadão.campinas.sp.gov.br ou no cepat.campinas.sp.gov.br para fazer o agendamento. Lembrando, então, que a seleção será feita nesta quarta e também na quinta-feira
na unidade do centro do CEPAT Campinas. Vamos falar agora sobre transporte na cidade de Campinas, mas sobre uma acessibilidade que é inclusiva. Nós já fizemos aqui, inclusive, algumas reportagens sobre o funcionamento do Pai Serviço. Mas você conhece? Sabe como se cadastrar? Sabe como você deve fazer a inscrição da pessoa que precisa desse serviço aqui na cidade? Esse serviço ele faz o traslado dos munícipes que têm alguma restrição de mobilidade, como nós vamos ver agora no Câmara Serviço. Desde 2006, o Programa de Acessibilidade Inclusiva, com a sigla Pai Serviço, oferece transporte adaptado aos munícipes campineiros que têm limitações de mobilidade comprovada pelo sistema de saúde. Basta que a pessoa se dirija até a um médico. Qualquer médico, não precisa ser um médico da rede municipal de saúde, pode ser um médico particular, qualquer coisa nesse sentido, em que o médico vai fazer essa avaliação médica, vai colocar o CID, que é o código da doença desse munícipe, né? E a necessidade que ele tem realmente da utilização da cadeira de rodas ou o andador. Esse médico também vai carimbar o CRM dele, assinar e a partir daí essa documentação é encaminhada para a INDEC, tá? Onde é feita uma análise de toda a documentação, os documentos pessoais dessa pessoa, tem um formulário que está hospedado no site da INDEC, no link Pai Serviço, a ficha do usuário, essa ficha de usuário que o munícipe preenche e leva até o médico para ser preenchida também essa avaliação médica. O processo de ingresso ao programa é rápido. Essa documentação chegando até nós, tá? Nós temos aí 10 dias úteis para fazer a análise de toda essa documentação e não havendo nenhum problema, a documentação entregue toda certinha, a pessoa já pode fazer uso do programa. Os canais para se cadastrar são: pode fazer esse cadastro pelo site, como eu disse, nesse link Pai Serviço, nos postos do Agiliza Campinas, que nós temos os postos em Barão Geraldo, no Ouro Verde, Padre Anchieta, Campo Grande. Todos os postos, subprefeituras de Campinas, onde geralmente estão esses postos da Agiliza, entregar essa documentação nesses locais, pode ser encaminhado para a INDEC através do correio ou no próprio site também da INDEC, existe lá um link, Fale Conosco, em que pode ser colocado de forma digital toda a documentação lá também. Com a documentação aprovada, o agendamento pode ser feito pelo Zap da INDEC ou pelo próprio aplicativo, e os documentos necessários podem ser anexados no próprio canal do Fale Conosco. Sim, hoje nós temos essa condição, né? Pode ser feito pelo Fale Conosco 118, que é um call center que a gente tem de agendamentos, pode ser feito pelo aplicativo, INDEC também, link Pai Serviço, pelo chatbot, que existe também no site e também pelo WhatsApp. Além dos serviços de saúde, é possível agendar os transportes para atividades de lazer e trabalho. Nós atendemos prioritariamente todas as solicitações relacionadas à saúde, tá? Mas nós atendemos também, a pessoa pode pedir para lazer, para ir a uma igreja, para ir a um restaurante, para ir a um shopping, uma visita domiciliar, não temos restrições. No ano passado, o Pai Serviço alcançou 145.300 viagens, aumentando a acessibilidade aos 1.600 inscritos no programa. E esse número representa 30% a mais do que no ano anterior. Acompanhantes também podem ser levados no Pai Serviço. A pessoa que não tem a obrigatoriedade determinada na avaliação médica de um acompanhante pode também, na hora do agendamento, solicitar um acompanhante. E a gente transporta da mesma maneira. Foi muito bom. Quem me apresentou foi a assistente social da clínica que a gente faz diálise. E como ele é cadeirante, a gente tem muita dificuldade para vir. Para vir de carro ia ficar um absurdo de caro, que a gente mora longe. Aí eles falaram do serviço aqui da clínica, nós entramos em contato, ligamos lá e ficou o agendamento fixo. A gente não precisa ficar se preocupando, que não falha, eles sempre estão indo lá no local, vêm buscar, traz, muito atenciosos com o paciente, com a gente também, com os acompanhantes.
São muito educados, motoristas, todos aqui que trabalham. A gente está muito contente, ajuda muito para nós. Os agendamentos devem sempre seguir o cronograma de 2 dias de antecedência. O agendamento é feito dessa forma, tá? Com antecedência de no mínimo 72 horas, que a gente solicita por questões operacionais. A gente precisa ter essa gama de agendamentos para determinado dia com essa antecedência. Pode ser feito até para um prazo maior através do aplicativo. No aplicativo você pode fazer esse agendamento com antecedência de até 30 dias, se for do interesse do usuário, do munícipe. Quem utiliza o serviço gosta. O transporte também é ótimo, né, em relação a trazer e levar. Não tenho o que reclamar também. A prestação de serviço é ótima. Os horários de funcionamento do transporte são: de segunda a sexta, das 6 às 23 horas, tá? Aos sábados, domingos e feriados, das 6 às 18, tá? Aos domingos, basicamente, todo o transporte que a gente faz é para o lazer. Não tem clínica, não tem os agendamentos fixos que a gente chama, né? Então, os domingos realmente é para o lazer do pessoal. Horas mais 39 minutos, Câmara Total ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, mas eu já quero aproveitar sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares, e a gente começa com uma indicação do vereador Rodrigo da Farmadic. Ele está pedindo de volta lá no distrito do Ouro Verde um serviço, 2 serviços, na verdade, que aconteceram no ano passado. Ele requer a operação Castra Móvel e o consultório veterinário móvel lá no distrito do Ouro Verde. Com aproximadamente 240 mil habitantes, o distrito do Ouro Verde é uma das regiões mais populosas de Campinas e, consequentemente, abriga um alto número de animais de estimação e também de rua. De acordo com números do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da cidade, no ano passado foram feitas 3.182 castrações e 5.322 atendimentos realizados pelo consultório veterinário móvel no Ouro Verde. Pensando nisso, o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou a indicação número 204 de 2024, onde o parlamentar requer a disponibilização desses serviços para atender às necessidades da população local. Esses são 2 serviços que têm sido muito elogiados pela população, principalmente pelo atendimento que tem feito no combate e a prevenção aos maus tratos dos animais. Isso parte de você ter uma campanha de todos os anos de fazer a castração dos animais, porque com a castração você evita principalmente que as pessoas que têm o seu animal doméstico, às vezes ele escapa, quando volta principalmente a fêmea, ela volta prenha e depois não sabe, a população não sabe o que fazer com aqueles filhotes. Tem alguns que conseguem doar, tem alguns que acabam abandonando nas ruas, e isso acaba aqui em cascata, né? O maus trato dos animais. E esse serviço tem sido feito com uma certa excelência aqui no município e a população tem elogiado muito. Inclusive no ano passado, aqui no distrito do Ouro Verde, o ano de 2023, foram feitas quase 2.000, aliás, mais de 2.000 castrações. Juntamente com a castração, nós sempre tivemos aqui, pelo menos inclusive nós tivemos um ano que por 2 vezes nós tivemos o consultório veterinário móvel aqui. Esse consultório é um atendimento gratuito, inclusive que faz a vacinação e a microchipagem. Isso é um serviço de muita importância aqui para a cidade de Campinas. O acesso a serviços veterinários é essencial para garantir a saúde e os cuidados adequados aos animais de estimação. Por isso, o vereador, por meio da indicação, solicita a realização da operação Castra Móvel e a presença do consultório veterinário móvel aqui no distrito do Ouro Verde. Para o Farmadic, a disponibilidade desses serviços veterinários de graça no distrito do Ouro Verde vai permitir atendimentos regulares, vacinações e tratamentos preventivos e emergenciais. Sem dúvida, e nós que somos proprietários, tutores dos animais, nós temos todo o zelo e carinho, mas não são todos que têm a condição financeira de fazer a castração ou mesmo passar com um cachorrinho, com o seu gatinho em um consultório. E aí essa disponibilização desse serviço público é fundamental para a população. E
E a gente segue com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Jorge Schneider, porque ele protocolou um projeto. O objetivo é estimular a cultura e a economia, além do turismo, em um dos bairros mais antigos de Campinas e que tem uma ligação direta com o desenvolvimento da nossa cidade. Pensando nisso, o vereador Jorge Schneider protocolou uma proposta que pede a transformação da Vila Industrial em um polo turístico aqui de Campinas. O vereador Jorge Schneider protocolou um projeto de lei número 7 de 2024 que institui um polo turístico no bairro Vila Industrial, como destino de turismo histórico, cultural, arquitetônico e gastronômico de Campinas. Pelo fato de eu crescer na Vila Industrial, eu passei por todas as dificuldades, as benesses da Vila Industrial, e hoje nós podemos fazer uma avaliação enquanto vereador daquilo que é bom e daquilo que pode melhorar para a Vila Industrial. E eu acredito que nós temos muita coisa a fazer lá, porque a Vila Industrial é linda, é bela e é acolhedora. E nós precisamos ter esse olhar diferente para esse bairro. O parlamentar destaca que foi a reivindicação e aproximação com a população que o motivou a fazer o documento. Nós temos uma equipe e eu mesmo pessoalmente que vou ao bairro conversar com a população, ouvir aquilo que é necessário. Eles me dizem, olha, isso aqui está bom, aquilo pode melhorar. Então é uma receita que os ingredientes quem dá são os próprios moradores. Então nós procuramos esse olhar administrativo para uma comunidade que precisa da administração nesse momento. A vila é um dos bairros mais antigos, possuindo a maior parte dos imóveis tombados. Segundo o vereador, o polo turístico vai trazer mais geração de emprego e economia para a região. Nós temos ali um projeto muito grande, que é a chegada do trem intercidade, que vai ser aquela maravilha, e vai ser na Vila Industrial que vai chegar, porque a estação está na Vila Industrial. E nós precisamos fazer com que isso irradie o progresso para aquela cercania, para que nós possamos ter comércio chegando, centros gastronômicos. Eu acredito muito. Eu fui a Portugal há alguns anos e vi lá em Lisboa um centro gastronômico, lá num prédio maravilhoso, um prédio que lembra muito um daqueles prédios que tem na FEPAS ali, daqueles prédios da ferrovia. Então nós podemos fazer um centro gastronômico ali para trazer pessoas do bem, para trazer as famílias, mas acima de tudo vai trazer segurança, porque quando você passa a ter movimento de gente do bem, o mal vai embora dali. Segundo o vereador, uma revitalização é capaz de provocar transformações significativas no bairro, aumentando seu poder de atratividade e influência. Uma das metas é nós fazermos uma restauração do local, uma revitalização do local. Mas o grande mote mesmo é valorizar aquilo que é belo. E a Vila Industrial é bela, e nós precisamos sim ter leis de incentivos que tragam o progresso para aquela região, porque tenho certeza que quem vai ganhar é Campinas. Nós vemos em Buenos Aires, nós temos lá o Porto Madeiro, que é um local que era degradado, só que lá era a parte naval, não era a parte ferroviária. A partir do momento que eles passaram a dar um olhar diferente, passaram a ver restaurantes maravilhosos lá e que trouxeram o progresso e até hoje traz um local promissor para a cidade de Buenos Aires. Por que não Campinas ter o seu centro gastronômico, o seu centro de turismo? O trem vai ser um turismo. Nós temos prédios ali maravilhosos. Nós temos a Igreja de São José, que é a primeira igreja de bairro que nós tivemos na cidade de Campinas, porque o primeiro bairro de Campinas foi a Avenida Industrial. Ali nós temos aquele túnel da FEPAS que passa os pedestres em direção ao centro. Pouca gente sabe, mas ali ao lado onde é o Teatro Castro Mendes, era um cemitério na época. Então o cemitério vinha até o túnel. E quando terminou o cemitério, fizeram a passagem embaixo da linha em 1898. E aí nós tivemos a expansão, o loteamento das casas. Tem muita gente que não sabe ali, mas está com a sua casa em cima onde era um cemitério, quer dizer, não há problema algum.
mas a história da vida da cidade de Campinas está na Vila Industrial. Oferecer atendimento integrado às pessoas com espectro autista. Esta é a proposta do vereador Marcelo da Farmácia, que protocolou um projeto que vai passar a tramitar assim que terminar o recesso legislativo. O vereador Marcelo da Farmácia protocolou o projeto de lei ordinária número 14 de 2024, que estabelece a política municipal de atendimento integrado a pessoas com transtorno do espectro autista, de maneira a garantir plena efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, em cumprimento à Lei nº 12.764 de 2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A gente vê muita defasagem agora com essa demanda que o pessoal vem pedindo ajuda pra gente. Então o autismo ele apareceu muito nos últimos tempos, a mídia também trouxe ele à tona. E o que está precisando? Precisando de diagnóstico precoce, rápido. Então temos muitos profissionais aí da área que, se diagnosticando logo cedo, tem uma ajuda muito boa ao autista e à família também, dando uma ajuda a eles. Então a gente se sentiu na necessidade de estar ajudando a população com esse sistema aí, para poder estar ajudando muito. E o vereador está aqui para isso, né? O projeto de lei estabelece uma série de regras, ações e obrigações do município, entre elas diretrizes de acompanhamento, avaliação e orientação ao diagnóstico. O atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista será prestado pelos serviços de saúde, educação e assistência social. O poder público pode nos ajudar, então a gente tem que cobrar do poder público uma ação rápida para poder estar sendo eficaz nessa parte. Porque assim, para um familiar é muito complicado. Só quem tem mesmo uma pessoa com déficit dentro de casa que sabe o que é um autista. Uma fila que você pega, a criança está esperando o carro, a demora, se der uma crise, é choro, fica nervoso. Então isso aí você pode evitar. Então você tendo um projeto que ajuda, que facilita, é muito bom. A população agradece, o povo agradece, a família agradece. O transtorno do espectro autista é uma condição neuropsiquiátrica que afeta a interação social, a comunicação e o comportamento. Ele afeta a forma como a pessoa se relaciona com os outros e como ela percebe o mundo. Por isso, o vereador acredita que o projeto de lei vai garantir o bem-estar e a inclusão social e o direito à saúde dessas pessoas. A importância a gente fala, o autista ele sofre, coitado, e às vezes ele tem um diagnóstico muito demorado e está adulto e passou uma vida toda sem ter um parecer, né, uma ajuda. E ele tendo uma ajuda, ele tendo um apoio, principalmente do poder público, é muito mais fácil, a vida se torna mais fácil. E lembrando que todos os projetos que foram protocolados agora em janeiro vão passar a tramitar, Gabriel, a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, que é o dia que nós retomamos aí o ano parlamentar da Câmara Municipal de Campinas. E a gente acompanha então as reuniões das comissões, também as reuniões ordinárias, com todas as discussões e votações destes projetos. Agora, Mirna Abreu, a gente continua com as notícias do Legislativo, porque durante todo este mês de janeiro, nós estamos mostrando aqui as emendas impositivas, que é aquela ferramenta que os parlamentares têm, R$2.700.000, para indicar ao orçamento do município ações para serem realizadas na cidade. E a gente lembra que desse montante, metade, 50%, obrigatoriamente tem que ir para ações na área da saúde, e a outra metade o vereador decide para qual secretaria ou qual departamento destina. E as emendas impositivas que foram protocoladas pelo vereador Felipe Marquesi garantem cobertura de quadra esportiva no Jardim Irmão Sigrist e também a instalação de grama sintética no Parque das Camélias. A construção de cobertura da quadra da Praça Bosque Antônio Profeta, no Jardim Irmão Sigrist, foi beneficiada pelas emendas impositivas do vereador Felipe Marquesi, o valor R$600 mil. Também R$400 mil para a construção da base de concreto e instalação de grama sintética no campo de futebol no Parque das Camélias. Bastante coisa, destinamos para fazer uma areninha de campo sintético ali no Parque das Camélias. Já existe o campo de futebol, e agora nós estaremos, nesse ano de 2024,
solicitando, né, a colocação da grama sintética. Então, com certeza, ficará muito bom, melhorará muito ali o esporte daqueles moradores, que será aí um grande avanço para aqueles moradores do Parque das Camélias, Parque Eldorado. Além disso, foram destinados recursos para a iluminação pública. Foram 70 mil reais para serviços públicos. Também indicamos a iluminação pública no balão do Parque Eldorado que será feito. Indicamos iluminação pública na praça lá do Abaeté, ali dos prédios também daquela região. Aquela praça que está sendo feita, o ano passado nós indicamos em emendas de 2023, playground, academia que está sendo colocado. Conseguiu uma emenda parlamentar de um deputado estadual, do Dirceu Dalben. Está sendo feita também a quadra sintética na Praça Abaeté. E nesse ano de 2024, eu estou complementando, né? Iluminação pública, calçada, para poder dar esse fechamento e aquela praça ficar muito bem construída, né? Para que a população possa utilizar de melhor forma. Então, muitas emendas. Também a iluminação pública em frente ao bairro Jardim Nova América. Está sendo feita a calçada lá também, o calçamento. E agora terá toda a iluminação pública naquele local. Ainda segundo o parlamentar, para a segurança pública foram 60 mil reais. Nós fizemos, no início do meu mandato, eu criei uma lei de implantar câmeras de segurança nos bairros da periferia, que a gente só vê nos condomínios fechados, né? Falei, não, tem que chegar também essa tecnologia para os bairros. E o Jardim Nova América foi o primeiro bairro de Campinas com a leitura das placas dos veículos. Então as câmeras, todos os carros que entram naquele bairro, o sistema da guarda de inteligência faz a leitura da placa. Então se aquele carro for... se passou por ali algum roubo, ou se tiver algum cadastro que foi feito de roubo, furto, ou que já participou de algum sequestro, ou alguma suspeita de algo que está vinculada no sistema da Guarda Municipal, na Sincamp, e também na Polícia Militar, se o carro passar numa dessas câmeras, na hora, apita no sistema da Sincamp e a Guarda Municipal ela vai correndo para lá. Olha, para a área da saúde, o vereador Felipe Marquesi destinou recursos aqui para o Centro de Saúde do Jardim Fernanda, que fica na região de Viracopos, também para o Hospital Celso Pierro da PUC Campinas, para o Beneficência Portuguesa, além de custeio de medicamentos. Então nós atendemos com as demandas o valor de R$200 mil a reforma do Centro de Saúde do Jardim Fernanda, um posto de saúde que já existe, antigo ali na região, mas que precisava, né, ser todo reformado, melhorar as condições para poder atender melhor a população. Então nós enviamos essa emenda para o ano de 2024 e já está no cronograma, porque já existia um projeto. Então nós colocamos o dinheiro onde já existiu o projeto para que possa, o quanto antes, iniciar esta reforma tão importante do Centro de Saúde do Jardim Fernanda. Também eu mandei R$100 mil para equipamentos para o Hospital da PUC, R$100 mil para o Hospital da Beneficência Portuguesa. São hospitais particulares, porém tem um convênio de atender a população na parte do SUS. Também R$1 milhão eu destinei para consumo para a Secretaria de Saúde, no qual ela irá comprar medicamentos para a rede de saúde. Para finalizar, Felipe Marquesi destacou a importância das emendas impositivas para a população de Campinas. As emendas veio para fortalecer o trabalho do vereador. Então hoje nós ouvimos a população e nós conseguimos, né, fazer o projeto e encaminhar com a verba já para a prefeitura executar o serviço. Então é muito importante, deu autonomia para o vereador poder fazer essas indicações e poder fazer essas obras tão importantes que a população nos pede. E a gente lembra que você pode conferir
todas as emendas impositivas ao orçamento de 2024 no site do Legislativo Campineiro, www.campinas.sp.leg.br. E Mirna Abreu, vamos à agenda da Câmara, porque daqui a pouco tem palestra aqui no plenário com transmissão da TV Câmara Campinas. Sim, é a palestra proposta pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, com o tema Eleições 2024, do planejamento à comunicação política de resultado. Nós teremos 2 especialistas no assunto, então a partir das 2 horas você acompanha ou pode vir pessoalmente, tem que fazer uma inscrição prévia lá no site da Câmara, mas você acompanha aqui a transmissão pelos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também no youtube.com/TV Câmara Campinas, no Facebook da Câmara e da TV Câmara e, claro, também pelo streaming no site do Legislativo Campineiro. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas suas informações, primeiro com as notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã na quarta-feira com mais informações. Combinado, até amanhã e até amanhã para você aí de casa. 11 horas mais 58 minutos. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta a Ana Paula já está aqui nos nossos estúdios porque tem entrevista ao vivo, o nosso quadro de saúde, que hoje vai falar sobre trombose, o desenvolvimento, o aparecimento aí de coágulo sanguíneo. Tem alguma dúvida sobre a trombose? Já manda pra gente porque a Ana Paula vai conversar com um especialista. 19 é o nosso DDD. 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Escreva a sua mensagem. Você tem trombose, conhece alguém na família que tem alguma dúvida sobre este assunto? Quer saber se é hereditário, como que cuida, a questão da relação com o esporte, com o exercício físico? Já manda pra gente que a Ana Paula vai repassar para o nosso especialista. Rápido intervalo, não saia daí que é rapidinho. Boa tarde a todos que acompanham o Câmara Total. Está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre trombose. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com dados do Ministério da Saúde, mostrou que em 2023, uma média de 165 pessoas foram hospitalizadas diariamente na rede pública para tratamento contra a trombose. Além disso, até o ano passado, mais de 400 mil pessoas foram internadas, aumentando o risco aí da doença da trombose, que é uma doença potencialmente grave. Por isso, nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema é a Carol Mardergan. Ela é cirurgiã vascular, especialista em orientar aí sobre os riscos, os sintomas, sobre a trombose e todas as dicas. A Carol vai dar aqui pra gente agora, né, no nosso quadro. E, Carol, você também, a Carol, gente, ela também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo conosco na programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pelo espaço e poder falar de um assunto tão importante. Carol, para a gente começar, né, nossa conversa aqui, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa, nos acompanhando nesse momento, o que é a trombose? Tá, vamos lá. A trombose, ela acontece quando existe uma formação de um coágulo dentro de uma veia no nosso corpo, que pode acontecer mais frequentemente nas pernas, nos membros inferiores, mas também a gente observa isso em outros locais do corpo, como o membro superior ou alguma veia do abdômen também pode acontecer, mas a gente nota que 80% dos casos acontece nas pernas.
E Carol, quais são os principais sintomas e sinais, né, relacionados aí à trombose? O que eu acho importante tá, para quem está ouvindo a gente, forma de apresentação, tá? Mas o quadro mais comum de acontecer é a dor na perna. Em geral, acontece em uma perna só, não acontece nas duas. Então, uma dor pontual, eventualmente na panturrilha, né? Mais comumente na panturrilha. E aí, essa dor vem acompanhada de um inchaço da perna. É um inchaço que não melhora com nenhuma posição, mesmo colocando as pernas para cima, muitas vezes esse inchaço não melhora. E com o passar dos dias, você também não nota que esse inchaço regrida. Então, esses são os principais sinais de trombose: dor e inchaço, tá? Além disso, outros sinais a gente consegue observar em casos específicos. Por exemplo, no local onde tem uma veia muito saliente, a gente consegue notar uma vermelhidão daquela veia, fica uma veia dolorida e mais inchada. Então, esses são alguns sinais de que pode estar acontecendo ali uma inflamação da veia e a trombose. Doutora, uma pergunta aqui que chegou para a gente. As varizes, né? Elas podem se transformar aí em trombose eventualmente, ou isso é difícil acontecer? Sim. As varizes, quando elas têm um calibre muito aumentado, então quando é uma veia muito grande, ela pode ser um potencial risco para trombose, sim. Tá? Por isso que a gente recomenda que quando o paciente tem essas veias muito grandes, que se faça algum tratamento para que evite a evolução de um quadro de trombose ou de flebite, que é, na verdade, a formação de um coágulo nessas varizes superficiais. E a trombose, ela também pode evoluir para embolia pulmonar, não é mesmo? O que é isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa acompanhando, entender o que é esse quadro e o quanto grave ele é também, né? Sim. A embolia pulmonar é uma complicação, é a complicação mais grave de uma trombose. Como que ela acontece? Então, a gente tem a formação ali de um coágulo na veia e por algum motivo, seja porque o paciente se mexeu ou fez alguma atividade física, esse coágulo, ele, porventura, ele desprende do local que ele está e ele vai parar na circulação final, que é no pulmão, tá? Então, todas as veias vão chegar o sangue lá no pulmão. Então, esse coágulo que se desprende, ele vai parar na circulação do pulmão. Quando o coágulo é muito grande, ele vai acometer praticamente toda a circulação do pulmão, num quadro muito grave de embolia pulmonar. E existem também os quadros mais brandos de embolia pulmonar com coágulos menores. Muitas vezes, os pacientes nem têm sintomas de embolia pulmonar. Por isso, a gente vê quando acontece coágulos pequenos, tá? Mas, de forma geral, o quadro de embolia pulmonar é muito grave. Existem tratamentos específicos, tá? Mas, em geral, a gente utiliza alguns anticoagulantes para dissolver esse coágulo. Doutora, além desses sintomas que você comentou um pouco antes, né? Também existem outros sinais que o corpo vai dando de que a pessoa vai ter aí um caso de trombose. Às vezes a perna fica um pouco mais pesada. Tem isso também? A gente, quando fala de trombose, a gente tem que pensar, eu gosto muito sempre de associar isso aos fatores de risco, né? A trombose, ela vai acontecer quando a gente junta uma somatória de fatores de risco para daí desencadear a trombose. Então, é sempre bom e importante frisar, principalmente em pacientes que vão fazer viagens longas,
seja de carro, de avião, pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, pacientes gestantes que têm um risco aumentado de trombose, pacientes que porventura sofreram alguma fratura ou têm algum tipo de câncer. Esses pacientes, eles têm um risco aumentado de ter trombose. Então, a gente tem algumas condutas de maneira geral para passar para a maioria dos pacientes. Claro que cada um vai ter a sua peculiaridade, mas, em geral, é importante falar que é sempre bom o paciente se manter muito bem hidratado, tá? Fazer atividade física é muito importante para que essas veias elas funcionem normalmente. Eventualmente, a gente pode prescrever o uso de alguma meia elástica para quem trabalha muito tempo sentado ou fica muitas horas do dia parado, tá? E, por exemplo, quando os pacientes vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, é importante também conversar com o médico, porque existem formas da gente prevenir a trombose em uma eventual cirurgia, tá? Agora, doutora Carol, existe tratamento específico para trombose? Tem algum aí que você indicaria mais, que seria o mais ideal? Nós perdemos a conexão com a doutora Carol. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Olá, hoje nós estamos falando no Saúde Agora sobre trombose. A doutora Carol Madergan, nós tivemos um probleminha aqui no contato com ela, né? A imagem ficou congelada, mas a gente já resolveu. Ela está aqui de volta e vai aí continuar dando dicas para a gente, orientando sobre essa doença que é potencialmente aí perigosa. Doutora, você como cirurgiã vascular, né? A gente estava falando sobre os tratamentos que são mais indicados. Eu perguntei se existe algum que seria o mais ideal aí para tratar essa doença e eu gostaria que você retomasse a sua resposta, por favor. Tá. Bom, quando a gente fala de tratamento, a gente tem que imaginar que a gente vai dar alguma medicação para dissolver esse coágulo. Então, existem as medicações anticoagulantes, que são específicas para o tratamento de trombose, tá? Essa medicação ela precisa ser bem individualizada, tá? Inclusive a dose e o tempo de tratamento, tá? Além do anticoagulante, a gente pode lançar mão também do uso da meia elástica, tá? Quando essa trombose acontece nas pernas. Existem também braçadeiras braçadeiras compressivas quando o coágulo se instala no braço, mas como é mais comum nas pernas, a gente, em geral, orienta o uso da meia elástica. A atividade física, depois que você passa da fase aguda da trombose, também é muito importante para evitar sequelas dessa trombose na perna, tá? E acredito que, além disso, procurar o fator de risco dessa trombose. Acho que isso é muito importante. Descobrir a causa dessa trombose. Sim, para quem tem histórico na família já, quais seriam as principais orientações e dicas que você daria para a prevenção da trombose? Quando a gente pensa que a trombose pode ser uma doença genética, existem sim doenças que a gente chama de trombofilias, tá? Que tem um traço genético que aumenta o risco da pessoa ter trombose. Então, se isso é muito frequente na família, é importante fazer uma avaliação, inclusive com exames de sangue, para a gente avaliar se esse paciente ele tem essa tendência que vem sendo carregada aí pela família, tá? Além disso, se você, eu sempre gosto de orientar a atividade física, o uso da meia elástica, para quem trabalha muito tempo sentado, se puder colocar as pernas para cima,
é uma boa dica. Mas eu acho que sempre com orientação do profissional, principalmente para quem tem casos na família. Agora, para quem já tem esse problema e tem que conviver, infelizmente, né, com essa doença aí, fazendo tratamentos, quais seriam as dicas também para conviver aí de uma melhor forma, principalmente agora no verão, né, que as temperaturas muito altas, elas geram aí esse desconforto maior nas pernas, esse incômodo mesmo. No calor, a veia ela tende a ficar um pouco maior e mais dilatada. E por isso a gente sente mais incômodo de inchaço, de cansaço nas pernas, né? E para quem já teve trombose ou está com trombose, esse quadro ele fica um pouco mais exuberante. Então, eu gosto sempre de orientar o uso da meia elástica para quem já teve trombose, inclusive quem está com trombose, é importante o uso da meia elástica. Manter-se bem hidratado. A desidratação é também um fator de risco para trombose, então a hidratação é importante. Além da atividade física e o anticoagulante para quem está com trombose ou quem já teve mais de 2 ou 3 eventos de trombose é importante. Doutora Carol, a gente viu que o país teve muitas internações, né, por trombose aí, de 2012 até o ano passado foram mais de 400 mil internações. Eu queria saber se você avaliou que com a pandemia esse número chegou a disparar, qual que é a relação da trombose com a Covid-19? Sim, o que foi visto, esse estudo ele foi feito apenas um levantamento de dados, né, nas internações do SUS sobre os casos de trombose. E quando a gente nota os casos de 2020 a 2023, a gente notou um grande aumento dos quadros de trombose. Isso porque o vírus do SARS-CoV-2, ele aumenta o risco de trombose. Não só nas pernas, mas em qualquer veia do corpo. Então, muito frequente a gente encontrar pacientes, por exemplo, com embolia pulmonar, porque o próprio vírus fazia ali uma trombose das veias do pulmão. Então, esse período foi um momento que a gente notou realmente um aumento dos casos de trombose, não só nas pernas, mas em qualquer veia do corpo. Realmente houve esse aumento e a gente considera isso pela pandemia. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre as viagens, né? Durante viagens muito longas, o pessoal vai fazer alguma viagem agora recentemente, de avião ou de carro. Quais seriam as orientações para quem tem trombose, né? Não piorar o quadro e para quem não tem também, aí ser uma forma de prevenção e não vir a desenvolver essa doença também. Para os quadros, para os pacientes que vão viajar, não só os pacientes que vão andar de avião, mas também de carro ou de ônibus, qualquer que seja o transporte, existe um risco aumentado a partir de 4 horas de viagem. Então, quando a gente fala de viagens longas, é importante tomar alguns cuidados, como, por exemplo, mexer as pernas durante a viagem, seja de avião ou de carro, fazendo esse movimento de flexão, dorsiflexão dos pés, é muito importante. Eu gosto de pedir para o paciente a cada 2 a 3 horas parar um pouco, andar, seja no avião, ele pode sair da poltrona, mas se tiver de carro, ônibus, é importante andar um pouco. Manter-se hidratado, então beber bastante água e evitar bebidas que sejam diuréticas. Por exemplo, café, bebidas alcoólicas, chás, porque isso vai trazer uma desidratação para o paciente. E quando você estiver no avião, sempre preferir as poltronas do corredor, porque elas são mais fáceis de você se deslocar, de você levantar. Muitas vezes na janela a gente tem um pouco de vergonha, ou então a gente não quer incomodar o passageiro do lado, e pode ser que a gente fique horas sentado sem se mexer. Então isso aumenta muito o risco de trombose.
Para quem já teve trombose, ou tem casos na família, ou tem algum fator de risco, a gente sempre recomenda o uso da meia elástica, tanto para viagens de avião, como também as viagens de carro ou ônibus, tá? Doutora, agora para a gente começar a encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da cirurgia. Quando ela é recomendada para esses casos? Ela é muito invasiva? Como que funciona isso? A cirurgia para trombose especificamente, ela tem algumas indicações muito específicas, porque trata-se de uma cirurgia arriscada, tá? Então, por isso a gente só indica para casos de trombose muito extensas, que as veias, praticamente todas as veias da perna, por exemplo, foram acometidas, tá? Ou se são trombos muito grandes. Então, aí a gente lança a mão da cirurgia, que nada mais é do que a gente implantar um catéter nessa veia, e ali, naquele coágulo, a gente aplica algumas medicações que fazem com que esse coágulo se dissolva, e a gente também tem alguns catéteres que fazem a aspiração desse coágulo. Tá? Mas existe o risco de embolia pulmonar, existe o risco de uma insuficiência renal, por exemplo. Então, como são complicações importantes e graves, a gente só indica o tratamento cirúrgico de trombose para casos muito específicos e graves. Doutora Carol, quero agradecer muito a sua participação ao vivo aqui no nosso quadro, no Saúde Agora. Muito obrigada pela sua disposição e por compartilhar seu conhecimento com a gente aqui. Muito obrigada a vocês por espalhar informação tão importante e eu fico à disposição de vocês. Tá joia. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Gabriel Castro já volta com o Câmara Total, com mais notícias e informações para vocês. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Meio-dia mais 26 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que está nos acompanhando, sabe qual é a importância de adotar um animalzinho? Além de ajudar a diminuir a população de cães e gatos nas ruas, você ainda ganha um amigo fiel. Acompanhe agora a nossa lista de animais prontos para ganhar uma família e só pode ser no nosso quadro, né? Adote um bichinho de hoje. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 2 focinhos esperando por um lar. O convite de hoje é especial. É para você aí de casa conhecer a história do Fred, que foi resgatado por intermédio da Delegacia de Animais, sendo salvo de extremos maus-tratos. Fred está em fase de recuperação, mas se quiser conhecer, entre em contato com a ONG. Gael já está bem conhecido aqui no quadro, manso, amoroso e muito brincalhão. Ele está na fila de adoção. Está vacinado e vermifugado. Teste de FIV e FeLV deram negativo na ninhada. Se você tem apartamento telado ou sua casa não permite acesso do bichinho à rua, o Gael é perfeito para você. E os protetores independentes também têm bichinhos para adoção. Esta é a Kika e está à procura de um lar para chamar de seu. Ela está com 4 meses, é carinhosa e brincalhona. Ela está disponível somente para lares seguros, sem acesso à rua ou apartamento telado. Kika está em Campinas, no bairro Jardim Amazonas. Se quiser maiores informações, chame no WhatsApp.
E a protetora Tatiana tem outro bichinho para adoção. Essa lindeza chamada Lady, uma gatinha de quase 4 meses que adora amassar um pãozinho no colo das pessoas. Se quiser levar a Lady para casa, é só entrar em contato com o telefone disponível. Uma outra adoção especial é conjunta, dessa mãezinha chamada Amora e da filha Cacau, que nasceu sem a patinha. A protetora procura uma vida maravilhosa para as duas, cheia de mimos e carinhos. Esse pitbull maravilhoso de 2 cores, todo sorridente com 2 anos, está à espera de uma família. Se você se apaixonou por esse focinho lindo, entre em contato com a Marina. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem 4 bichinhos aguardando um lar. Luizinho é um vira-lata adulto de porte médio, castrado, com pelagem curta e de 2 cores. Luizinho tem cara de ser bem sapeca e com certeza vai amar dar voltinhas com as crianças no final da tarde. Roger é um cachorro adulto de porte médio com cara de sossegado. Ama descansar embaixo de uma sombra. Gostou desse focinho com cara de sério? Entre em contato com o DPBEA. Esse é o Titã, um gatinho idoso que até parece um tigre. Talvez até seja um primo distante e em miniatura. Ele já está castrado e aguardando um lar com uma almofada bem grande para descansar. Alvinho é adulto, porte médio e castrado. Passou por uma amputação depois de resgatado e hoje está apto para adoção responsável. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. Ontem, no fim da tarde, caiu aquela chuva tradicional de verão, né? Forte e rápida em muitos bairros aqui da cidade de Campinas. Hoje o dia deve ficar estável, com o sol aparecendo durante todo o dia. Para amanhã, quarta-feira, segue a tendência do sol aparecendo entre muitas nuvens e tem previsão de chuva para o fim da tarde, que, aliás, do meio desta semana, a partir de amanhã, até o fim da semana, quinta, sexta-feira, a gente deve ter dias chuvosos. Vamos às temperaturas então desta quarta-feira, porque por enquanto o calorão continua. Temperaturas aqui na minha tela para amanhã, quarta-feira, então, 31 de janeiro, último dia deste mês. Temos a mínima de 20 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Quero reforçar um convite para você que está nos acompanhando. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, acontece aqui no plenário da Câmara Municipal a palestra Eleição 2024 do Planejamento à Comunicação Política de Resultado. Esta iniciativa é da Escola do Legislativo de Campinas, da Elecamp. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continue na nossa programação e o Câmara Total retorna amanhã a partir das 11 horas. Até lá. Tchau, tchau.